Seja bem-vindo ao FICAP Criativa, um podcast produzido por alunos do curso de Administração da FICAP, na disciplina de Economia Criativa, sob a orientação da professora Paula Gonçalves. Eu sou a Aline Cristina e fui monitora da disciplina durante o semestre 2025.1. Este podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimentos e novas perspectivas sobre criatividade, cultura e negócios. Nesta segunda temporada, você vai acompanhar episódios que mergulham em temas essenciais do universo da economia criativa, com diferentes participantes conduzindo as conversas e compartilhando reflexões valiosas. No episódio de hoje, vamos falar sobre economia criativa como motor da inovação, abordando como a criatividade e as ideias transformadoras podem contribuir para novos caminhos no mundo dos negócios, da cultura e do desenvolvimento. Para essa conversa, contamos com a produção de Ana Caroline, Laura Helena, Marcele de Paiva, Pamela Vitória, José Lucas e Maria Eduarda, e alguns deles vão conduzir o bate-papo de hoje. Olá, pessoal, esse é mais um episódio de FICAP Criativa e nós estamos aqui com essa mesa Vou deixar eu apresentar. Laura, meu nome é Laura. Olá, meu nome é Eduarda. Olá, pessoal, meu nome é Marcele. E eu me chamo Carol e a gente vai falar um pouquinho sobre como a inovação é o motor da economia criativa. E para começar esse papo aqui com as convidadas e comigo também, a gente queria falar um pouquinho sobre o conceito de economia criativa. Economia criativa, basicamente, é tudo que se usa criatividade para trazer soluções, trazer, enfim, inovação. Eu acho que... E gerar dinheiro também, né? Gerar lucro, gerar rentabilidade. Juntar criatividade, ideias e ganhar dinheiro com isso. Fazer realmente dinheiro com isso. Não só no intuito de fazer dinheiro, mas de conseguir recursos também para colocar suas ideias em jogo e também para faturar com elas. E um grande desafio dessa área, porque criatividade é algo muito subjetivo, sabe? Como é que a gente transforma isso em um meio, um objeto, uma substância para poder gerar economia, sabe? Não é uma matéria-prima, embora seja um capital, mas esse é um grande desafio dessa área. E aí é um pouquinho que a gente vai discutir sobre isso. E nesse mundo de tecnologia também, a inovação está cada vez mais presente. Tipo, como é que a gente consegue medir a criatividade? Como é que a gente consegue mercantilizar a criatividade? E agora, como o nosso objetivo é falar sobre inovação na área de economia criativa, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que é que vocês entendem como inovação? O que é inovação para vocês? Eu acho que inovação é mais a parte da ação da criatividade, sabe? A criatividade ela vem da habilidade da pessoa de, enfim, racionalizar um projeto, enfim. Mas a ação mesmo é a inovação, é quando ele coordena, entendeu? De forma que isso se torne algo palpável. Não só simplesmente criar algo, mas também, talvez, atualizar, evoluir algo. Como, por exemplo, a cadeira do dentista que a gente teve como exemplo também dentro de sala de aula, que nem sempre foi aquela cadeira que a gente conhece. Ela foi inovada para utilizar de várias formas. Tem o cuspidor, tem a parte que fica a mesinha que fica os instrumentos do dentista, entre outras, né? Inovação não é só criar algo, mas evoluir também. Total. A gente fala muito, pelo menos no meu estágio, na sala de aula também, a gente aprende que inovar é solucionar uma dor de uma forma diferente, tipo... E também tem aquela frase muito famosa de Albert Einstein, que a inteligência é a criatividade brincando. Eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue aplicar isso em diferentes áreas da nossa vida. No meu estágio, a gente aprende uma técnica, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Shindogu. É uma técnica japonesa que você junta dois objetos para formar algo inovador. E aí eles trazem muitas coisas diferentes. Por exemplo, guarda-chuva para sapatos. Tipo, em época de chuva, tem um guarda-chuva acoplado no sapato. Acoplado? Acoplado. Acoplado. Isso. Tem lasanha da Colgate, tipo, ninguém imaginaria que você poderia ter uma Colgate com sabor de lasanha, então uma lasanha com sabor de pasta de dente, tipo... É algo muito, sabe, diferente. E aí eles falam, Shindogu é a maior expressão de inovação. Não é algo que, tipo assim, vou solucionar um problema. É um problema, mas, tipo, são formas criativas de resolver a mesma coisa. Tipo assim, é mais pra gente poder treinar e ver como isso se aplica no mundo real. Mas eu acho importante a gente pensar no que, se essa nova ideia, ela vai trazer rentabilidade também. Eu acho que é justamente o que a economia criativa e a inovação traz. É a gente trazer rentabilidade para o processo criativo de pessoas que geralmente às vezes não tem nem lugar de fala para chegar a idade. Então, isso. E os desafios, né, também que ocorrem com isso, com a inovação na economia criativa. Tanto de divulgar, tanto de a pessoa reconhecer realmente, os outros reconhecer aquilo como
uma economia, querer comprar aquilo. Por exemplo, o mercado de artes, ou talvez o pessoal que vende arte na praia também, né? De arte. É muito difícil alguém reconhecer aquilo. Mas é porque a gente não tem muito parâmetro ainda pra medir o quanto que a economia criativa ela traz de soluções, assim, boas pra economia como um todo, né? Pra economia desse país. A gente leva muito a economia criativa como se fosse algo... a economia criativa e a inovação como se fosse algo voltado mais pra questão das artes e tudo mais. Mas a gente deve também pensar isso na questão de, tipo, a moda também é muito, tipo, a gente já pensa, o que é economia criativa, criatividade, a gente pensa moda, artes e tudo mais. Música. Exatamente. Mas como é que isso traz num negócio, sabe? Enfim, não sei, a gente poderia pensar também isso. Pegando o gancho do que tu falou agora, Marcelo, e pensando, vocês acham que inovação na área da economia criativa se aplica muito mais em como os fazedores de criatividade, fazedores de cultura serão inovadores ou como a economia vai se inovar para a criatividade? Vocês conseguiram entender minha pergunta? Tipo, onde está a inovação nesse processo, sabe? Onde vocês, tipo assim, acham que tem mais potencial de inovação? Seria os produtores inovando ou então a economia... Isso, tipo, de que forma os criadores podem inovar? O que vocês entendem como isso? Eu acho que na forma da produção seria mais nessa arte que tu falou do chinês, Shinobu, como... Shindogu. Isso. Acho que seria mais dos produtores. Já da parte mais invenção, de criar mesmo, seria mais de pessoas, não muito de empresas que produzem produtos, sabe? Na minha visão. Principalmente na moda também, questão de ser sustentável também é algo inovador. Isso é o que eu penso, tipo, existem diferentes setores na criatividade. Por exemplo, como é que um teatro que produz, tipo, matéria, pode ser inovador? É isso que, tipo, essa é a minha pergunta, sabe? Como os diferentes setores podem ser inovadores? Aquela barquinha que a gente vai no dia do domingo, na Rua do Bom Jesus, como é que eles podem ser inovadores, sabe? Será que aquilo que eles já estão trazendo, um produto de ilustração que, tipo, retrata a nossa cidade, já não é inovador? Tipo, onde está a inovação? É isso que, tipo, é a dificuldade de metrificar. Onde está a inovação em cada coisa, sabe? Porque é muito subjetivo também. Então, pra gente ter métricas mesmo pra isso, ainda muito complicado, sabe? Mas a gente consegue ver o quanto a criatividade ela traz benefícios pra economia. E agora que a gente bateu esse papo, né, a gente poderia trazer exemplos de empresas que a gente conhece pra, tipo, deixar o ouvinte mais a par disso, do que tá acontecendo no mundo. Podem trazer mais exemplos, né? Então, a gente tem um papo bem interessante com a Osklen. A Osklen é uma empresa de moda, né? E no ramo da moda. E uma coisa bem interessante que eles fizeram foi reciclar os tecidos. Eles reciclaram, acho que mais de 1.200 toneladas de tecido e criaram várias peças, assim, com um estilo mais, assim, streetwear. Streetwear. Eu achei bem bacana. Eles, inclusive, conseguiram economizar água, enfim, energia também, porque os tecidos... Eu não sei muito bem do processo, mas os tecidos, eles não precisavam do tingimento, sabe? A forma como eles desintegraram os tecidos fizeram com que eles não precisassem tingir. E, assim, eu achei bem bacana. Acho bem bacana vocês entrarem no site deles e tal, pra ver as roupas. É bem, assim, confortável e tal. Eu achei que essa é uma parte bem interessante da economia criativa ali, a inovação também, que eles trouxeram. E nessa parte de tingir, eu me lembrei rapidamente, na época que eu jogava Minecraft, porque tem uma armadura do Minecraft, que é a armadura de couro que eles usavam, que a gente pode tingir ela, a gente pode usar corante e tingir ela. Aí, falando já do Minecraft, vamos falar sobre o mundo dos jogos. A indústria de jogos, como cresce, e também como é a inovação. Porque juntar a criatividade mais tecnologia é igual à inovação. Essa é a equação, criatividade mais a tecnologia da inovação. Também, como vemos, o Porto Digital também, né, daquele... É uma iniciativa muito legal. O Porto Digital é um hub, eu não sei se você sabe, mas é tipo, o maior parque tecnológico da América Latina. E aí são várias empresas que se juntam ali para trazer inovação e tecnologia para nossa cidade, do nosso país. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou muito fã de tudo que acontece lá dentro, eu sou muito fã do polo tecnológico que a gente tem criado aqui, e tipo assim, como a gente vive isso todos os dias, estamos muito próximos, a gente vê que é um ambiente que respira criatividade, tipo, indo e voltando, assim, é muito legal estar nesses ambientes, é um lugar de muita escuta, e tipo, apesar de ser um lugar onde a gente tá lidando com muito robô, tecnologia, software, computador,
o mais importante a gente percebe que é o que a gente tem de humano, sabe? E nessa época, tipo assim, de muita crise, que a gente pensa, meu Deus, a IA vai dominar o mundo, é a gente perceber que, tipo assim, somos humanos fazendo, tipo, ferramentas para humanos, inovando nesse sentido. E falando do Porto Digital, eu queria falar, tipo, sobre o Hack and Play, que é um evento, um festival que acontece aqui, que é um festival, sobretudo, de economia criativa. Lá acontecem várias ativações, várias empresas falando sobre isso. E apesar de ser voltado para tecnologia, você vê o quanto a gente preza por isso, o quanto isso é importante, o quanto a gente está colocando a nossa criatividade, que sim, é o que a gente tem mais de humano na nossa existência. Para jogo é importante, sabe? O quanto o futuro está recheadíssimo de criatividade. Eu acho importante. Pode falar. Eu acho importante a gente falar sobre essa questão que tu falou da IA, sabe? Como é que Um desafio. ela foi desumanizando as pessoas, né? Assim, vem desumanizando, pelo menos Eu acho que a IA desumanizou as pessoas. Quando ligado à criatividade, talvez, as pessoas entraram muito nas zonas de campo. Pra fechar e a Sim. pensar, né? Mas a gente também tem que ver o quão importante é o humano, sabe? A criatividade é muito ligada ao humano, a inovação é muito ligada ao humano, não. Muita gente, tipo, agora, tipo, entrando lá nessa abordagem sobre desafios, existe muito esse medo de a IA vai substituir os seres humanos. O meu amigo, uma vez, ele falou que quando saiu a nova atualização do GPT-4, que ele estava fazendo interfaces muito mais bonitas, design muito mais aprimorados, a imagem, a qualidade da imagem melhorou muito e, tipo, foi assustador, que foi do dia pra noite, a gente viu, meu Deus, o GPT melhorou muito, a gente vai ficar sem emprego. E foi literalmente isso. E aí a gente pensou, ele falou, eu achei muito engraçado, que ele falou assim, isso não dá certo. Ou a inteligência artificial foi feita para rebocar a parede, não para fazer pintura. Os seres humanos eram para estar fazendo pinturas e se divertindo e, tipo, trabalhando com o que tem mais de criativo. E a inteligência artificial para estar rebocando parede e tirando lixo, sabe? Tipo, não que seja um trabalho mais isso, menos, mas, tipo assim, pra gente exercitar o que realmente tem de mais puro dentro da gente, sabe? E de inovação também a gente pode falar dos influencers, que é criadores de conteúdo. E como a gente já tá meio que familiarizado com isso, mas isso é bem atual. Inclusive para meus pais, né? Vamos dizer assim. Mas o pessoal ganha dinheiro fazendo dancinha, fazendo vídeo da rotina. Isso é bem inovador e é criativo. As pessoas estão ganhando dinheiro realmente com isso, movimenta a economia. São várias áreas, realmente. E aí, pensando, tipo, em inovação, que é o nosso bate-papo aqui, eu queria, tipo, sugerir uma atividade pra vocês, que é algo muito interessante que acontece em todos os lugares, você às vezes nem precisa sair de casa, que são ciclos de inovação aberta, hackathons, que você consegue, tipo, conversar com pessoas diferentes, trocar ideias, tipo, são desafios que acontecem no geral, tipo, recentemente teve um desafio de inovação aberta aqui na cidade do Recife, aconteceu no Sebrae, e era sobre, tinham vários desafios, como a gente pode redistribuir alimentos, tipo, que é algo que envolve economia, mas a gente tem que pensar em formas criativas de fazer isso, como a gente pode melhorar a segurança pública através de tecnologia e inovação, como a gente pode, tipo, ajudar pessoas com deficiência visual a tornar a cidade mais vivível para elas, sabe? Então, tipo assim, são vários grupos trocando ideias e discutindo, tipo, soluções inovadoras para nossa cidade. E querendo ou não, isso envolve muito criatividade. Então fica aí a dica para vocês, para quem quer experienciar, quem quer viver inovação, participar de hackathons, pesquisas, existem vários, e, enfim, é uma experiência muito incrível. E agora eu queria perguntar pra tu, do que é que tu acha, tipo assim, qual vai ser o futuro da inovação e da economia criativa? Apesar das dificuldades que vocês citaram, eu ainda acho que o futuro da inovação pode ser promissor devido a muitas individualidades entre as pessoas e os gostos. E isso é tudo, pessoal. É isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês aproveitem muito mais dos outros próximos episódios do FECAP Criativa. Tem muito conteúdo e aproveitem bastante. Tchau! Tchau!